Tudo que eu mais queria era ter aprendido essas coisas nos meus primeiros contatos com o livro de Gênesis. É por isso que a minha proposta aqui hoje é começar a mostrar o que você precisa saber para entender o livro de Provérbios. E assim eu preciso começar pelo começo. E o começo não é o capítulo 1 de Provérbios, mas o princípio é Gênesis. E eu vou explicar Gênesis, mas com os olhos voltados para a sabedoria de Deus, tá bom? Você já pensou em Gênesis assim? Gente, a Bíblia é um livro que conta uma história, um enredo com princípio, com meio, com fim. Um enredo com criação, queda, redenção e consumação. A Bíblia não conta uma história que simplesmente vai se desenrolando ao longo do tempo. Não. É preciso ter em mente que Deus cria o mundo já tendo o fim do mundo planejado. Deus ordena a escrita de Gênesis já tendo pronto o texto de Apocalipse. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que o livro de Provérbios, assim como qualquer outro livro da Escritura Sagrada, ele está no meio dessa história. Se você pegar um livro e começar a ler ele no meio, você vai se confundir todo. Então, vamos voltar comigo até a criação. Vamos lá? A criação permeia absolutamente tudo. Toda a forma qual você vê o mundo, entende o mundo, as lentes que você usa para enxergar o mundo são dependentes da forma como você entende a criação do mundo. É claro que nem todo mundo medita sobre isso ou tem uma reflexão profunda de como entende a criação, a gente não pensa nisso, mas a forma como você entende como o mundo foi feito, isso vai estar intrinsecamente ligado lá nas profundezas da sua mentalidade, e é isso que vai escancarar em você alguns pensamentos, alguns entendimentos, é a forma como você enxerga o mundo de modo geral e a forma como você se comporta, inclusive. Então tudo começa na criação. Nós sabemos que no princípio Deus cria o mundo, mas ele não só cria, ele determina a criação. Mas ele não só determina, ele não simplesmente deliberou criar porque sim. A gente sabe que ele não tem qualquer necessidade, ele não precisava fazer isso, nem ele estava se sentindo sozinho ou precisando de alguma coisa, nada disso. Mas ele decidiu criar com um propósito. E qual é o propósito? Ele decidiu manifestar, revelar a sua glória. Para isso, no plano eterno divino, ele bolou a manifestação da glória dele montando um palco, um enredo, né? E nesse enredo contendo uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Criação, queda, redenção e consumação. E com essa finalidade, ele também cria uma coisa muito interessante que é o tempo. E para poder dar curso a essa história, de forma que a sua glória será manifestada por intermédio de um script, cujo centro da história é a figura do seu Filho, Jesus Cristo, onde tudo converge para ele e por ele. Né? Por ele todas as coisas foram feitas, mas nem só por meio dele ou por intermédio dele, mas para ele. De forma que a criação manifesta não apenas os fatos de feição do mundo, mas ela manifesta também a sua intenção, que é manifestar a sua glória na face do seu Filho. Essa manifestação foi feita por meio de estruturas. Essas estruturas elas podem ser físicas, como por exemplo a pedra, as árvores, o sol, os animais, ou não físicas, como por exemplo as normas morais, que também estruturam o mundo. Eles são alicerces que existem no mundo, assim como a lei da gravidade. Isso tudo faz parte da criação de Deus. Falando então da criação propriamente dita, vocês devem lembrar que Deus faz o mundo em 6 dias e descansa no 7º. Não porque ele estava cansado do seu trabalho, mas é um dia em que Deus faz usufruto daquilo que ele criou. Ele separa um dia para intensamente se relacionar com a sua criatura e de uma forma mais especial com o ser humano. O ser que ele dotou de razão, né, para conseguir compreender a sua glória. Então, chegamos então à formação do homem, que é feito à imagem e semelhança de Deus. Lembrando que esse é um conceito básico para que a gente possa entender qualquer aspecto relacional. Né? Nós nos relacionamos e conseguimos amar o próximo porque todos nós somos feitos à imagem e à semelhança de um Deus que nós tanto amamos. E enxergando isso, só assim conseguiremos amar. Esse aspecto relacional e as ordens para os relacionamentos eles vão ser rompidos por causa de um evento chamado de queda. Por ora, é preciso apenas entender que a nossa socialização ela é fruto de ordens de Deus e da forma qual Deus nos criou. Eu já falei sobre as ordens de Deus antes da lei do Sinai, e no vídeo que eu falei sobre isso, a minha ênfase foi na cultura humana.
Agora eu estou falando sobre o aspecto social. Então você deve lembrar que logo após a criação, Deus ordena ao homem que ele seja fecundo, que multiplique, que enche a terra. E acontece que quando o homem recebeu essa ordem de se envolver com a criação, dominar sobre ela, se relacionar uns com os outros e desenvolver o mundo para a glória de Deus, logo em seguida vem esse evento chamado da queda. Queda é o nome que a gente dá à entrada do pecado no mundo, a derrocada da humanidade. Essa ideia de entrada do pecado mostra que o mundo era originalmente bom e perfeito, mas algo fez com que ele fosse corrompido. E o relato bíblico da queda é um relato relativamente curto, mas entendendo esse relato direitinho, a gente pode responder algumas das perguntas mais emblemáticas que o homem se faz, né, desde os seus primórdios. Né? Afinal, o que deu errado no mundo? Para você ter em mente que algo deu errado, é preciso concordar que existia um estado de coisas perfeitas anteriormente. Um lugar perfeito, perfeita harmonia consigo mesmo, uma relação íntima e perfeita da criatura com o Criador, mas isso foi rompido. E o que aconteceu? A Bíblia explica o que aconteceu lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, no aparecimento de um animal selvático, a tal da serpente. E quem que é essa serpente? Nós não temos dificuldade em saber que essa serpente se trata de Satanás, porque nós temos a revelação do Novo Testamento. E olha só o que está lá no livro de Apocalipse, no 12, versículo 9. E esse é um agente externo, é um elemento que vai entrar na história e que vai dizer e oferecer algumas coisas para Eva. E o que ele faz, né? Qual é o modo que ele opera? Ele vai mexer logo na falha de comunicação. Ele vai deturpar a comunicação divina com a raça humana e vai atacar a verdade. Ele que é ardiloso, que ele é pai da mentira, ele vai distorcer a verdade de Deus. Então ele vai começar a mexer em uma das estruturas fundamentais do mundo. Ele vai mexer na verdade de Deus. Então ele vai colocar em xeque aquilo que era verdade para Eva e ele vai colocar em xeque a própria palavra de Deus. Foi isso mesmo que Deus disse? E depois ele, mais incisivamente, ele não só coloca em xeque a palavra de Deus, como ele muda a palavra de Deus, muda a verdade para uma mentira e diz o contrário do que Deus disse. Ah, certamente vocês não morrerão. Então até aqui ele está apresentando um novo cenário para Eva, apenas colocando na frente da Eva uma nova possibilidade. Mas quando ela se depara com essa possibilidade, algumas coisas começam a acontecer no íntimo do coração dela, para que ela então comece a pensar que essa nova possibilidade, de uma certa forma, atrai e é atraente. E olha só o que está lá no capítulo 3, versículo 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, vocês vão se tornar como o próprio Deus. Então, olha só, agora preste atenção. O que foi oferecido a Eva foi a aquisição da sabedoria divina, mas em oposição à própria divindade. Foi a aquisição da sabedoria em desobediência. Foi a aquisição da sabedoria à parte de Deus, sem levar a Deus em conta. Então o que foi oferecido a Eva foi que se ela desobedecesse à ordem expressa de Deus, ela iria se tornar como ele e alcançaria a sabedoria de Deus e seria como ele. E aqui eu lembro que o fruto não é necessariamente uma maçã, uma pera, um abacaxi, não importa saber o que o fruto era, mas o que está em evidência nesse texto é a desobediência. Esse é o ponto principal, buscar a sabedoria, a revelia de Deus. Então nesse momento, a palavra de Deus ela foi descartada e o homem preferiu adquirir a sabedoria para a vida por meios próprios. E agora eles começam a ter uma visão do mundo totalmente diferente. Essa é a maior tragédia de toda a humanidade. É justamente por isso que a raça humana ela entra numa profunda decadência física, moral e espiritual. E o que será que atraiu tanto a Eva para que ela buscasse comer desse tal fruto? Eu diria que é um conceito que ainda hoje é muito caro para nós. É a liberdade. Ela se sentiu atraída pela ideia da liberdade, acreditando que a desobediência poderia tornar ela absolutamente livre, poderia dar a ela uma vida independente. Mas a questão da liberdade é um assunto para a gente desenvolver num outro vídeo.
Mas o fato é que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso era desejável para ter discernimento, ela tomou o fruto e comeu e deu ao seu marido que comeu também. E aqui estão as inclinações emocionais da Eva para que ela pudesse ser atraída. Então Satanás ele monta um cenário, uma circunstância, e os desejos do coração da Eva elas se transformam em comportamento e agora ela age para pecar. Esses 3 desejos que ela teve, eles vão estar subordinados ao comportamento. São os desejos que o apóstolo João ele vai descrever lá em 1 João 2, do 15 ao 17. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. O mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. São esses os desejos do coração da Eva, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Segundo João, esses sentimentos, essas espécies de desejos, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Esses desejos praticamente formam a base de todas as outras nossas atitudes pecaminosas. E esses pecados eles vão criando braços, galhos, vão se multiplicando, enfim. E é isso que torna nós profundos pecadores, miseráveis pecadores. Agora um momento de curiosidade. Esse balaio todo, onde é que estava o Adão? Adão estava com ela, quando ela comeu, mas ele ficou apático na história toda e ainda foi na onda dela. Você vê aqui a liderança masculina familiar sendo jogada para escanteio. Mas isso também ia ser uma outra história, vamos voltar para o nosso foco. Então no versículo 7, abriram os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles então estavam vivendo a revelia de Deus e decidiram que sabiam viver sem a palavra de Deus e preferiram os próprios caminhos do que os caminhos do Senhor. Eles preferiram viver uma vida com conhecimento independente ao invés do conhecimento passado pelo Senhor. Isso então começa a ser passado de geração para geração. Passa então a ser a consistência humana, a existência humana, a genética humana, a alma humana passa a sofrer com a entrada do que nós chamamos de pecado original. E aí, seguindo lá o relato bíblico, e ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, eles se esconderam da presença do Senhor Deus. Se esconderam entre as árvores, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando onde é que ele estava. E o homem respondeu que ouviu os passos dele e ficou com medo. É claro que Deus sabia onde estava Adão e sabia que ele tinha comido, mas ele perguntava essas coisas para Adão e Adão começava a perceber então a sua própria miserabilidade. Aqui o relato bíblico começa a mostrar os efeitos da queda, ou seja, o que aconteceu com o homem depois da queda. Quais foram os sintomas psicológicos que Adão, como representante de toda a raça humana, começou a experimentar nesse evento. Mas esse é um assunto para um outro encontro. Se você quer acompanhar esse estudo, não deixe de ativar o sininho para ser avisado quando ele for postado, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e que Deus o abençoe.